polêmica. Nossa, mano, agora é uma polêmica, tá? Porque teve uma situação na semana passada, eu não lembro porque a gente não trouxe, a gente não fez esse episódio? Ah, semana passada a gente não fez, Não né? fez. Daí deu a treta lá, mano, do Peninha, cara. E por que a gente vai falar? Porque o Peninha tem um projeto com 2 caras que já vieram aqui, que é o Potter e o Arthur Gubert, tinha um projeto, né? E o próprio Peninha era um cara que a gente queria trazer sim aqui no Papo Copeiro, né, Camargo? Sim. Só que, claro, agora ele não vai querer ir em lugar nenhum, eu acho, porque, né, aconteceu essa situação. Em resumo, pra quem não sabe, né? O Peninha, ele fez um vídeo comemorando, né, a morte do Charlie Kirk, né, um cara lá da extrema-direita lá dos Estados Unidos, que é um influenciador gigante, já dá mais de 10 milhões de seguidores. E aí, cara, deu o que deu, né, de treta, né? Começaram a repercutir isso. Tu tá meio Globo, né? Meio Extrema Globo. direita. Não, direita, cara da direita dos Estados Unidos. Eu botei extrema-direita porque é como estão falando, né? Mas é porque... Da direita. Da direita. Da direita. Da direita. Tá. É tudo extremo direita e tal, enfim. Mas ele não é da extrema? Não, ele é direita. Ele é da direita. Realmente eu não sei, eu não acompanhava ele. Ela é da direita, que tudo é extremo lá, né? O cara fala da direita e extrema direita. Da direita. Da direita dos Estados Unidos. Tá, então tá, ele é da direita, tá, ele é o Charlie Kirk, e aí o Peninha deu uma comemorada por conta disso. Só que é o seguinte, minha rapaziada, nisso, aí o pessoal da direita aqui no Brasil, cara, aí caiu em cima do Peninha. Só que não só o pessoal da direita, teve um pessoal também, não digo da esquerda, mas pessoal às vezes que até do centro, que é bem isento, que não curtiu muito. Só que teve o pessoal também que meio que, não, mas tudo bem, tudo certo. E o Peninha aí, mano, perdeu contratos. Perdeu o seu podcast, que era o Nós na História, junto com o Arthur Gubert e o Potter, que o próprio Peninha fala que já estava decretado o seu fim para esse ano. Segundo ele, estava para terminar, né? Tava para terminar aí o podcast deles esse ano por causa de patrocínios que eles não iam ter mais apoio até agosto, se eu não me engano. Enfim, o Peninha soltou hoje um vídeo explicando um pouco, falando um pouco sobre o Arthur Gubert e o Potter. Por quê? Porque os dois acabaram levando de tabela, né? Um pouco de hate por causa dos comentários do Peninha. A gente vai mostrar aqui para vocês o que o Peninha falou hoje. E lembrando, né? O Peninha, antes de mais nada, por mais que hoje se considere esquerda e tudo mais, ele foi sempre um cara que bateu nos dois lados, né? Ele batia muito no PT, eu lembro muito disso. Muito. Tanto que ele, até recentemente, ele bate no PT, só que ele começou a bater mais na direita por causa do bolsonarismo. Então, por conta disso que ele começou a ser mais pra esquerda. Eu aprendi muita coisa até na parte de direita, assim, de política, de fato, com o Peninha, cara. E ele falando, e eu não achava ele que se posicionava tanto assim pra esquerda. Só que teve essa situação aí que aconteceu. E, cara, o Peninha sempre foi um gremista defensor, né? Exatamente, gosta muito dele e a gente quis ele muito aqui por conta, não do seu lado político, mas pra falar justamente do Grêmio, porque ele sempre foi muito gremista, né? E apareceu em diversos documentários do Grêmio, né? Na página oficial do Grêmio, ele é um gremista nato. E a gente não sabe de fato o que vai acontecer no decorrer agora, né, da carreira do Peninha, a sua relação com o Grêmio e tudo mais, porque realmente ele levou um cancelamento muito, muito forte. E aí vamos dar uma olhada no que o Peninha falou, né? De fato, agora, sobre esse novo podcast, que ele tinha um podcast com o Potter e com o Arthur Gubert, que era o Nós na História, e agora ele inicia um novo projeto, que é o Eu na História. Olá, crianças! Que bom que vocês estão aqui presentes nesse momento histórico. Embora todos os momentos sejam históricos, né? Mas esse é especialmente histórico porque ele está marcando a estreia do novo, espetacular e fabuloso podcast Eu na História. Eu, no caso, eu próprio, Eduardo Bueno, que vai substituir, pelo menos por um tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer, o finado podcast, e tão amado podcast, pelo menos da boca para fora, as pessoas diziam isso, né? Nós na História. Eu queria logo começar o episódio aqui, né? Tenho muito a dizer sobre Tutankhamon, vai ser o primeiro, né? Mas é que eu preciso repetir o que eu já falei lá no Instagram, né? Há acusações muito injustas e absurdas aos meus queridos amigos e colegas Luciano Potter e Arthur Gubert. Aliás, foi do Potter e do Arthur a ideia de me convidar para fazer
o tal Nós na História. E eu disse, cara, legal, belíssimo convite, tô dentro, tenho muito conteúdo para compartilhar, mas é o seguinte, cara, eu já não tô naquela idade, né? Eu sou um idoso, um senhor da terceira idade, de trabalhar de grátis. Então é o seguinte, me paguem que eu faço. E aí eles realmente me pagaram, surgiram patrocinadores, a gente teve 4 patrocinadores ao longo do período, e o mais incrível é o seguinte, cara, eu acho que tu deveria acreditar em mim, porque eu só digo a verdade. Às vezes meias verdades, mas o conteúdo, o cerne é sempre verdadeiro. Então eu quero te dizer que o podcast Nós na História, como eu já disse lá no Instagram, estava destinado a acabar, porque o último dos nossos patrocinadores já tinha nos avisado em agosto que agosto seria o último mês dele, por questões particulares, comerciais próprias, que não tinham nada a ver com o conteúdo. Eles adoravam o conteúdo, adoravam o podcast, mas não estava sendo mais sei lá, produtivo, sei lá qual é a palavra correta para usar aí, continuam nos patrocinando. Eu não digo mais o nome de nenhuma marca, porque agora eu virei radioativo, né, cara? Eu virei tóxico, mas eu agradeço a todos os patrocinadores, né? E especialmente a esse último, que fez uma nota dizendo, olha, eu já ia sair. E como ele ia sair, e de fato ia sair, essa é a verdade, o Potter, o Arthur e eu já tínhamos nos reunido, dizendo, olha, cara, não vai dar para continuar o podcast, porque ele custava R$14.000 mensais, tá? E 4 mil só para gravar lá no estúdio onde a gente gravava. E a gente não ia voltar a gravar assim em casa, blá, 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 né? Pelo Zoom e tal, como gravamos muitas vezes, né? O podcast foi muito longevo, muita gente ama esse podcast, né? O Nós na História. Ele vai continuar os episódios no ar. Eu te sugiro que veja algum, ou ouça, escuta, veja, sei lá como é que tu vê podcast. Eu não acompanho nenhum podcast, cara. Sei que tem seu mérito e tal, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu passo o tempo inteiro ou lendo, ou escrevendo, ou então perdendo meu tempo aqui nas redes, né? Mas eu já disse lá no Instagram e repito, o culpado, verdadeiro culpado pelo fim do podcast Nós na História, e não é transferência de culpa, é você. Você que dizia, eu amo o podcast, eu adoro aquele podcast. E a gente avisava. Se você não entrar no Apoia-se, que eu acho que chama apoia.se/Nós na História, e que agora vai mudar para apoia.se/Buenas Ideias, se não houver a tua colaboração, não vai ter o podcast. E a colaboração se resumia a míseros R$2.500, que não dá para comprar um livro. Eu não vou mudar, né? Também não é bem o momento de eu ficar aqui pedindo dinheiro, porque teve tanta fake news, teve tanta coisa, dentre elas uma que eu ganhei milhões, sem licitação. Eu não posso ainda falar sobre isso. Vai chegar a hora que eu vou falar, vai chegar a hora que eu vou falar do meu cargo numa grande instituição, na qual eu nunca ganhei um tostão, né, que era um lance pro bono, né, onde eu sugeria livros de graça, que é o que eu sempre faço, né, e que eu nem sabia mais que existia, porque tinha sido criado em função dos 200 anos da independência do Brasil. Ponto, fim. Eu só quero te pedir o seguinte, o Arthur e o Potter estão sendo vítimas da escumalha, dos canalhas, da extrema-direita. E aí, pessoas que gostam de mim, que gostam do podcast, também atacando eles. É um absurdo, é injusto, é ridículo, é torpe, é vil. Não, vil não é, né? Mas é enviesado, né? Porque os meus defensores não são vis, né? Mas então, tá. Aí eu resolvi também começar com Olá, crianças, por causa dessa questão meio ridícula da linguagem de gênero, né? Então, crianças, até onde eu saiba, não existe crianços nem crianças. Criança, como tantas palavras, é uma palavra... Cara, então, basicamente é isso, velho. O Peninha, tipo assim, ele trouxe à tona, né, o que ele... sobre esse hate que tá levando, e que, cara, começou a pegar pro Potter e pro Arthur Gubert. Ele já trouxe, cara, não tem nada a ver, eles não tem nada a ver. Já não tem mais nem projeto juntos, né, Camargo? E mostrando que o projeto ia acabar já de qualquer maneira, né? Só o Arthur Gubert ele teve aqui no Papo Copeiro e ainda ele falava como um projeto, né? Exato. Mas é assim... Ó o Paulo Silveira que falou aqui, ó.
Sem comentários sobre esse indivíduo. A galera, com certeza, a galera tá com muita raiva e com razão, porque eu acho que o Peninha, cara, o Peninha, ele não é de pedir desculpa, ele não vai pedir desculpa. Jamais. E tá tudo bem, eu acho que ele sabe que ele errou. Cara, ele errou, cara, não tem como tu falar aquilo lá e tu achar que é normal, sabe? Ó, o outro Vinícius Moraes aqui, ó, Peninha lixo. Não, os caras, pegaram de verdade. Cara, sim. mas assim, o que ele falou foi muito pesado. Foi pesado, foi demais. Foi muito pesado. Passou do limite, né? Passou cara? totalmente do limite, né, Noteg? E, cara, mas eu assim, quanto ao Potter e o Arthur Gubert, bom, mostrando aí que, na verdade, eles não... parecia que eles estavam realmente tudo brigados e tudo mais. Já tava pra terminar já o projeto. Tava pra terminar o projeto e tá. E, cara... Eu espero que, sei lá, que o Peninha reflita e de repente fale converse com esse lado que ele diz que é extremista e pra rever a situação tudo que ele tá falando, porque foi algo muito pesado, algo que tá prejudicando a carreira dele. Cara, uma carreira de muitos anos, cara. O Mauro falou aqui o seguinte, ó. A notícia sobre esse cara aí, ele foi desligado de todos os seus contratos em todas as plataformas. O grande erro foi ele ter mencionado o cara lá dos Estados Unidos. Cara, ele perdeu muita coisa. E, cara, eu tenho certeza que ele não tinha nem a noção do que aquilo ali ia se tornar. Porque ele sempre foi... é que é aí que tá. O pessoal conheceu o Peninha agora. Tem muita gente que conheceu o Peninha agora. Ele já falou muita atrocidade. Ele falou muita coisa, assim, é que agora absurda. também tá tudo extremista, assim, né? Cara. O Peninha, cara... Só que, tipo assim... Ele já comparou o Inter com o Talibã, por exemplo. Só que zoar uma morte é foda. Não, zoar uma morte foi... Ali ele passou todos os limites. E ele sabe disso. Eu tenho certeza que ele sabe. Luiz Daniel aqui, ó. É a mesma coisa que te desejarem a morte. Isso não é de Deus. Basicamente isso, cara. Eu notei com certeza. A gente ficou também horrorizado. A gente ficou chateado, né? Uhum. Eu vi aquilo, porra, mano, que ele falou? Que merda. Bizarro. Tipo assim, pra quê, cara? Pra que falar um negócio desse, sabe? Tanto que os próprios amigos, parceiros dele ali, o Potter e o Arthur Gubert, falaram, não, a gente não compactua com isso. Mas claro né? que não. Cara, ninguém... acho que ninguém, na verdade... Não. Não, deve ter gente. Deve ter gente. Não, tem. Mas uma grande parte da população não, né? Não, daí, sabe quem compactua? Aí sim, extremo esquerdo. Daí sim. Esse cara compactua. Exato, mas exatamente. aí, cara, mas daí essa galera. E nem todos também, eu acho, né? Talvez nem todos. Né? E também, não dá pra generalizar todos. Não dá pra generalizar, mas acho que nem o cara todos. desejar a morte, assim. Cara, é muito, né, mano? É muito, muito pesado. Mas, enfim, aí ele falou, né, sobre o Arthur Gubert, sobre o Potter, o que mano, desvinculem eles, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Potter e o Arthur têm seus projetos, têm as suas ideias, e eles já falaram, né? Não compactua com o que o Peninha falou, já não tem mais projetos juntos, o Peninha agora tem seu projeto solo, e, cara, vamos ver o que vai acontecer com a carreira do Peninha, né, cara? Porque realmente ele deu um tiro no pé. E eles sabiam, o Arthur Gubert e o Luciano Potter, eles sabem que ter o Peninha com eles é aquela coisa do entretenimento, só que ao mesmo tempo uma bomba relógio. Eles sabiam disso. Não é de hoje que o Peninha é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Ó, o Samuel falou aqui, ó. Peninha fez M, agora tem que se ferrar. Envergonhou o Rio Grande do Sul. Cara, é aquilo, né? Tem que pagar com, tipo assim... Ele tá pagando. Tá pagando o que ele fez. Tá pagando, com certeza. Cara, dificilmente alguém vai querer patrocinar o Peninha agora. Eu acho difícil. É difícil, cara. Acho difícil. No pé total. Agora, talvez mais pra frente. Igual, assim, a gente queria trazer ele aqui. Cara, é difícil trazer ele aqui. Tipo assim, o pessoal... Nesse corte já vai ter gente falando atrocidades dele. No corte aqui, nos comentários, já vai ter gente falando como é que vocês estão dando palco, falando desse cara. Tu imagina se ele vem aqui. Então, tipo, a gente vai levar por tabela, entendeu? Cara, esperamos que um dia, quem sabe, o Peninha volte atrás, né? Se desculpe com isso, melhore, assim. E quem sabe ele venha... Cara, porque de verdade, o Peninha como gremista, pra mim, pô, ele é ímpar. Só que, agora, esse lado político dele, realmente, cara, é complicado, né, cara? E ele pegou um lado, assim, ele pegou... E a gente nem ia querer falar de política não, com ele, jamais, mano. Jamais, não. Se fosse falar de Grêmio, da carreira dele. De Grêmio, porque ele sempre esteve presente ali. Só que essa parte política hoje em dia não tem, cara. E o que ele falou
é absurdo. É absurdo. Ó, o Vinícius falou aqui, ó, o Arthur e o Potter são 2 caras muito massa, Muito. total. Vieram aqui, mano, são cara de verdade, cara, humildade pura, Os mano. dois, Os caras falam bem, assim, solto, e, né, cara? E o áudio papo solto. do Arthur Gubert. É, o áudio do Arthur Gubert, até inclusive se o Arthur ver esse corte, né? Desculpa aí, cara. Foi um episódio que o microfone tava totalmente desregulado e a gente viu. Infelizmente, no final do episódio, e mesmo assim não conseguimos mexer porque a gente tava ao vivo, né? Mas, enfim, um outro episódio, quem sabe, com o Arthur aí possa acontecer, né? O Arthur aí tem muitas coisas pra falar e com certeza, cara, 1 ano aí, de repente, no máximo, já acontece muita coisa na Com vida certeza. dele. Então, já aconteceu Isso- esse episódio aí Isso aí já é já é uma baita pauta, né? Baita Então, pauta. enfim.